Há cerca de 25 anos tive uma experiência que até hoje não me deixa dormir. Foi um erro fatal que destruiu uma família para sempre. Tudo começou quando eu tinha 22 anos. Morava em uma casa com outros jovens. A convivência era boa e eu era muito feliz com minha vida naquela época. Até o dia em que tudo mudou. Naquela manhã peguei o ônibus que me deixava perto do hotel onde trabalhava. Quando cheguei e troquei o turno com meu colega, uma família estava entrando para se hospedar. Era um casal com seus 3 filhos. Comecei a registrá-los, mas algo me distraía. Aquela mulher linda, a mãe da família. Embora fosse mais velha que eu, sua beleza era inegável. Ela tinha uma elegância natural e um sorriso que iluminava a recepção. Seu cabelo era longo e escuro. Seus olhos brilhavam com uma intensidade difícil de ignorar. Eu não conseguia evitar me sentir atraído por ela, embora soubesse que era inadequado. Fiquei surpreso ao perceber que ela também me olhava e sorria de forma discreta, sem que seu marido notasse. Senti algo que nunca havia sentido antes. Amor à primeira vista, embora odiasse que fosse algo proibido. Enfim, eles ficariam 22 dias na cidade. Terminei o registro, entreguei-lhes a chave e os vi subirem. Às 19 horas, meu colega chegou para me substituir e fui para casa. Passei a tarde toda escrevendo poemas para a mulher bonita do hotel e até assisti a um filme romântico para viver intensamente meu sentimento. No fundo, me sentia ridículo por fazer essas coisas e pensar assim. No dia seguinte, cheguei ao hotel como de costume. Estava nervoso, mas animado. Não parava de pensar na possibilidade de vê-la novamente. A manhã transcorreu normalmente, atendendo aos hóspedes e realizando minhas tarefas como de costume. Eram cerca de 10 da manhã quando a família desceu para a recepção. Fiquei muito nervoso enquanto ela se aproximava do balcão para pedir algumas recomendações de lugares para visitar. Engoli em seco e tentei manter o profissionalismo enquanto lhe dava algumas sugestões. Ela me sorriu agradecida, aquele sorriso que me desarmava. Nos dias seguintes, a rotina foi similar. Cada vez que a via, sentia que estava apaixonado e minha mente se enchia de pensamentos românticos. Frequentemente ela encontrava alguma desculpa para passar pela recepção e sempre trocávamos sorrisos e olhares que me faziam sentir nas nuvens. Mas em uma tarde, quando eu já estava prestes a ir embora e seu marido e filhos estavam fora, ela se aproximou da recepção com um sorriso, inclinou-se ligeiramente e, em voz baixa, pediu que eu a acompanhasse a uma lanchonete próxima. Fiquei surpreso e a emoção percorreu todo o meu ser. Sem pensar 2 vezes, aceitei. Já na lanchonete conversamos por horas. Ela me disse que seu nome era Marta e percebi que era uma mulher cheia de ternura. Falamos sobre nossas vidas, desejos e medos. Havia uma conexão entre nós que era impossível de se negar. A conversa foi interrompida quando ela olhou para o relógio e percebeu que precisava voltar ao hotel antes que sua família notasse sua ausência. Despedimos-nos rapidamente, mas antes de ir, ela me disse para nos encontrarmos em outro hotel na noite seguinte. Ela me deixou um papel com seu nome escrito e disse que desceria pela manhã para combinarmos os detalhes. A verdade é que fiquei completamente em choque. Não podia acreditar que a atração era mútua. Estava feliz e animado com o que aconteceria na noite seguinte. Não consegui dormir pensando em como seria maravilhoso estar com ela. Finalmente o dia chegou. Acordei mais cedo do que o normal e me preparei para ir ao trabalho. Quando cheguei, vi uma nota vermelha no balcão com meu nome. Dizia a hora e o lugar onde nos encontraríamos. Justamente nesse momento, a família toda desceu e Marta estava tão bonita, radiante, mesmo sem maquiagem. Ela me olhou com o canto dos olhos e sorriu. Fiquei olhando a hora o tempo todo, esperando o momento de ir para casa e me preparar para vê-la. Finalmente chegou a hora de sair. Fui para casa, tomei um banho e me arrumei com mais cuidado do que de costume. Queria estar perfeito para ela. Às 8 em ponto, saí do meu quarto e peguei um táxi para o hotel onde nos encontraríamos. Quando cheguei, Marta já estava lá me esperando no saguão, usando um vestido vermelho que destacava sua elegância natural. Aproximei-me dela com um sorriso e juntos subimos para o quarto que eu havia reservado. Uma vez lá dentro, sentamo-nos na beirada da cama e começamos a conversar. Ela me contou sobre seu casamento
Disse que já não sentia o mesmo de antes, mas que não podia deixar o marido pelo bem-estar dos filhos. Também falei sobre mim e de repente ficamos em silêncio. Marta olhou nos meus olhos. Aproximamo-nos lentamente até que nos beijamos. Esse foi o início da nossa curta história de amor. Depois daquela noite, Marta inventava qualquer pretexto ao marido para poder sair sozinha e se encontrar comigo. Ela sempre ia até a pensão onde eu morava. Saíamos, assistíamos a filmes, jantávamos e conversávamos sobre a vida. Até meus colegas de pensão perguntavam por ela e diziam que eu tinha sorte de ter encontrado uma mulher tão bonita. Apesar do pouco tempo que nos conhecíamos, eu me sentia profundamente apaixonado e não queria perdê-la. Um dia antes de a reserva do hotel expirar, pedi a ela que ficasse. Me declarei para ela. Disse que a amava, que por favor não me deixasse. Prometi que alugaria uma casa grande, mesmo que tivesse que trabalhar dobrado, e que poderíamos viver felizes nós dois e os filhos dela. Mas como era de se esperar, Marta disse que não. Eu tinha sido apenas um passatempo, e que apesar de ter sido atraída por mim, não me amava, e jamais deixaria o marido por minha causa. Meu coração se partiu ao ouvir suas palavras, e por um momento eu a odiei. Sabia que tínhamos estado juntos por poucos dias, mas para mim eram suficientes para saber que a queria, mas para ela não. Então me restava outra opção senão aceitar sua decisão. Abracei-a muito forte e disse adeus. Na manhã seguinte, ela e a família vieram me entregar a chave do quarto e me agradeceram amavelmente. Marta sorriu e levantou a mão para se despedir. Sorri de volta e depois olhei para o chão, sentindo uma dor terrível no coração. Os dias que se seguiram foram difíceis para mim. Era difícil me concentrar no trabalho. Me sentia traído e usado, mas ao mesmo tempo não conseguia evitar lembrar dos momentos felizes que havia compartilhado com ela. E nesses momentos, percebi que não podia viver sem ela. Nosso relacionamento tinha sido tão intenso que não conseguia esquecê-la e decidi fazer algo para que ela voltasse para mim. Um dos meus colegas de pensão me contou sobre um feiticeiro que vivia nos arredores do bairro e que, segundo ele tinha ouvido, o feiticeiro era muito bom. Então, decidi ir vê-lo no dia seguinte e perguntar o que podia fazer para que Marta me amasse e voltasse para mim. E assim fiz. Depois do trabalho, peguei vários ônibus até chegar ao local onde o feiticeiro vivia. Era uma casinha de madeira bastante velha. Bati na porta e um ancião saiu me olhando com desagrado. Pediu que eu explicasse por que estava ali. Com voz trêmula, contei minha história, incluindo meu desejo desesperado de reconquistar Marta. O feiticeiro ouviu em silêncio e, depois de um momento, me levou para o interior de sua casa. O lugar estava cheio de coisas estranhas. Havia frascos com ervas e velas para todos os lados. Após alguns minutos, o ancião disse que podia me ajudar, mas advertiu que feitiços de amor podiam ter consequências terríveis na minha vida. Desesperado e sem pensar nas possíveis consequências dos meus atos, aceitei. Ele me deu 2 bonecos feitos de tecido branco e linha vermelha. Explicou que eu devia conseguir um cabelo de Marta e colocá-lo em um dos bonecos, e no outro eu deveria colocar meu próprio cabelo. No boneco que continha o cabelo da mulher, eu tinha que escrever o nome dela com meu próprio sangue, e no outro, o meu nome. O bruxo disse ainda que eu devia acender uma vela vermelha e começar a beijar e acariciar o boneco de Marta. Depois, deveria pegar ambos os bonecos e uni-los com a linha vermelha, pronunciando algumas palavras que ele anotou em um papel. Para terminar, devia enterrar ambos os bonecos em um lugar que só eu soubesse. A verdade é que nunca tinha feito algo assim. E muito menos por amor, mas naquele momento tudo me parecia viável para ter Marta de volta. Agradeci ao bruxo e fui para casa com o que ele havia me dado. Estava decidido a fazer qualquer coisa para tê-la de volta, mesmo que fosse algo tão louco. No dia seguinte, saí um pouco mais cedo do trabalho e pensei de onde poderia tirar cabelo da Marta. E lembrei que ela havia deixado algumas coisas no quarto. Procurei desesperadamente e, para minha sorte, encontrei o pente. Dela não tinha muito cabelo, mas o que encontrei coloquei em um dos bonecos. Cortei um pedaço do meu próprio cabelo e coloquei no outro boneco. Sinceramente, me sentia estranho. Naquela noite fiz tudo como ele havia instruído. Consegui meu próprio cabelo, escrevi os nomes com meu sangue, acendi a vela e fiz o ritual.
Separei um pequeno espaço no quintal da pensão, onde ninguém fosse ver, e enterrei os bonecos ali. Senti um misto de emoção e medo enquanto fazia tudo aquilo. Tentei pensar que provavelmente aquele ritual não funcionaria. Fui dormir e tive um sonho lindo no qual estava com Marta e vivíamos felizes juntos. Na manhã seguinte, mal consegui dormir. Estava nervoso, ansioso e com medo das possíveis consequências do que havia feito. Cheguei ao trabalho e, para minha surpresa, Marta estava na recepção do hotel me esperando. Ela se aproximou de mim, me olhou nos olhos e disse que havia sonhado comigo a noite inteira e que não conseguia parar de pensar em mim. Estava disposta a ficar na cidade e não queria voltar para casa. Meu coração disparou. Parecia um milagre. Ela havia voltado para mim e estava disposta a ficar. Suas palavras me surpreenderam e eu lembrei do ritual que realizei. Percebi que realmente tinha funcionado. À tarde, cheguei ao meu quarto e vi que Marta já tinha preparado a comida. Ela me olhava com olhos de amor e sorria, esperando minha aprovação. E assim foram os 5 dias seguintes, incríveis e maravilhosos. Estava em um sonho com o amor da minha vida. Até que a partir do 6º dia, Marta começou a ter um comportamento muito estranho quando chegava do trabalho. Eu a encontrava no quarto totalmente desarrumada, sem tomar banho e escrevendo cartas de amor para mim. Ela ia me procurar no trabalho, me abraçava e não conseguia se afastar de mim. Fui advertido várias vezes pelo meu chefe, mas eu não sabia o que fazer à noite. Ela não dormia nenhum segundo para ela poder me ver dormir. E quando eu acordava, a ouvia conversando sozinha. Olhando pro nada, já não era a mulher elegante, linda e carinhosa que eu conhecia. Estava com olheiras despenteada e passava dias sem tomar banho. A situação começou a sair do controle. Comecei a me sentir preso e assustado com a transformação que estava presenciando. As noites se tornaram um pesadelo. Ela não parava de sussurrar coisas incoerentes enquanto me observava. Mas um dia que jamais esquecerei tudo virou um pandemônio. Naquele dia fui trabalhar como sempre. E estava pensando em deixar ela ir embora. Não estava conseguindo conviver com tudo isso, enquanto isso passava pela minha mente. O telefone tocou, era marido dela perguntando se eu sabia algo sobre sua esposa, pois ela havia saído sem dizer nada e ele já havia a procurado em todos os lugares. Sem sucesso, ele ligou para o hotel porque pensou que talvez ela tivesse voltado lá por alguma razão. Fiquei congelado e sem saber o que dizer, houve um silêncio de ambas as partes, até que decidi contar a verdade. Que Marta estava comigo. Dei a ele o endereço e pedi que viesse buscá-la. Ele parecia furioso, mas disse que em algumas horas estaria lá e que precisava eu explicasse o que havia acontecido. Ao desligar o telefone, meu coração parecia querer sair do peito. Sabia que tudo o que estava acontecendo era minha culpa, por ser tão egoísta e esperar que Marta me amasse. Ao sair do trabalho, caminhei até o local onde havia enterrado os bonecos e desenterrei para desamarrar. Depois fui para casa e fiquei na cozinha. Não queria ver Marta. Eu estava nervoso. Claramente me sentia mal por ter feito aquilo, prejudicando toda uma família. O som da campainha interrompeu meus pensamentos. Peguei minha mochila com os bonecos da amarração dentro e fui ver quem era e como eu imaginava o marido de Marta. Ele parecia furioso. Perguntou onde estava sua esposa e o guiei até quarto. Abri a porta do quarto e quando Marta viu seu marido, a raiva predominou em seu rosto. O homem, ao ver sua esposa naquela situação, começou a me bater sem pensar 2 vezes, gritando para que eu explicasse o que havia acontecido. E eu não tive outra opção senão dizer a verdade. Ele perguntou onde estavam os bonecos da amarração e os tirou da minha mochila. Observou com terror o nome de esposa escrito em um deles e o destruiu com força. Devido à surra que levei, tenho lembranças confusas do que aconteceu. Naquele momento me lembro de Marta caída no chão, convulsionando, até que de repente parou de se mover. Definitivamente seu marido gritava e chorava, segurando-a nos braços. Ficou louco e começou a me bater até eu ficar inconsciente. Acordei no hospital. Os colegas de casa que estava cuidando de mim, me contou tudo o que aconteceu. Ele disse que ao ouvirem os gritos chamaram a polícia, que levou o marido de Marta,
por ter me agredido e porque acreditavam que ele era o responsável pela morte da mulher. Não podia acreditar no que estava ouvindo. E tudo o que me restou foi chorar pela dor de perder ela para sempre e pela culpa de sua morte e ter deixado seus filhos sem pais. Por causa do meu egoísmo, quando me recuperei, a primeira coisa que fiz, desesperado e me sentindo responsável por tudo o que aconteceu, foi voltar à casa do bruxo. Precisava de respostas quando cheguei. O senhor feiticeiro me recebeu com um olhar de desaprovação, como se já soubesse o que havia acontecido. Contei tudo a ele, desde o momento em que Marta chegou à minha porta até sua trágica partida. O bruxo me ouviu, e quando terminei balançou com a cabeça e me disse que tudo havia sido consequência de terem destruído o boneco de Marta. Explicou que os rituais de amor nunca terminam bem e que o amor não pode ser forçado sem que se pague um preço muito alto. Fiquei devastado. Não conseguia acreditar que havia causado a morte da mulher que amava. Não consegui mais trabalhar no hotel e deixei Salvador. Minha vida nunca mais foi a mesma. Tive dificuldades para encontrar trabalho e nunca mais encontrei o amor. Vivo com o medo constante de que o marido de Marta volte para se vingar. O remorso me consome e acredito que pagarei pelos meus atos no inferno. Entendi que o amor não pode ser forçado e que as consequências de tentar fazer isso são terríveis. São Judas era uma cidade pequena e pacata, onde as atividades diárias giravam em torno do trabalho, da família e, para alguns de nós, da academia local. Era ali que eu, um fisiculturista dedicado, passava a maior parte do meu tempo treinando para a competição que se aproximava. Foi nesse ambiente que conheci Clara. Clara era nova na academia. Desde o primeiro dia notei seu entusiasmo e dedicação. Inicialmente treinamos juntos como colegas. Eu a ajudava com os exercícios, dava dicas e corrigia sua postura. Com o tempo, nossa parceria nos treinos se tornou uma amizade. E, inevitavelmente, essa amizade se transformou em algo mais profundo para mim. Eu me apaixonei perdidamente por Clara. Cada sorriso, cada gesto dela fazia meu coração bater mais rápido. Mas havia um problema. Clara já tinha namorado, um cara que também frequentava a academia. Ele era sempre presente, confiante, e parecia que eu nunca teria uma chance com ela. A frustração e o desejo me consumiam cada vez mais. Foi então que ouvi falar de Dona Marta, uma cigana conhecida por perambular pelas rodovias perto de São Judas. Diziam que ela tinha poderes sobrenaturais e que suas amarrações amorosas eram infalíveis. Desesperado e disposto a tudo para ter Clara ao meu lado, decidi procurá-la. Encontrei Dona Marta em um acampamento cigano perto da estrada, cercada por trailers e fogueiras que lançavam sombras dançantes na escuridão. O ambiente era pesado, carregada de uma energia misteriosa. Ela me recebeu em uma tenda decorada com tecidos coloridos e símbolos estranhos. O cheiro forte de incenso e ervas queimadas preenchia o ar. Quando ela me viu, já sabia o que eu pediria. Ela conseguia ler minha mente. "Você tem certeza do que quer?" Ela perguntou, seus olhos penetrantes fixos em mim. Balancei a cabeça, determinado a seguir em frente. Ela começou a preparar o ritual, utilizando fios de cabelo de Clara, uma foto dela e um líquido espesso e vermelho que parecia sangue. Suas palavras, em uma língua antiga, reverberavam pelo ambiente, fazendo o ar vibrar e meus ouvidos doerem. Senti uma presença sombria nos observando, e sombras pareciam ganhar vida ao nosso redor. No final, ela me entregou uma pulseira de couro, seus dedos frios tocando minha pele. "Enquanto usar isso, ela será sua", prometeu com um sorriso que gelou meu sangue. Saí da tenda com a pulseira firmemente presa ao meu pulso, sentindo uma mistura de euforia e terror. Algo dentro de mim sabia que o preço a ser pago seria alto, mas não estava me importando. Queria muito ficar com Clara. Nos dias que seguiram o ritual, Clara começou a se aproximar de mim de um jeito que nunca tinha feito antes. Seus olhos brilhavam quando me via, e ela sempre encontrava uma desculpa para estar perto de mim. Nossos treinos se tornaram momentos de conexão intensa. Ela procurava minha ajuda com exercícios, ria das minhas piadas e parecia mais interessada em mim do que nunca.
Uma noite, depois de um treino pesado, estávamos sozinhos na sala de musculação. A academia estava quase deserta, com apenas a luz fraca das lâmpadas criando sombras ao nosso redor. Sentados no banco de descanso, conversávamos e ríamos. De repente, Clara se aproximou e, sem aviso, me beijou. Foi um beijo cheio de paixão e desejo. Meu coração disparou. E por um momento, o mundo ao nosso redor desapareceu. No dia seguinte, algo estranho aconteceu. Clara chegou à academia visivelmente perturbada. Seu namorado, que sempre estava por perto e parecia confiante, havia recebido uma oferta de emprego em outro país. Era tudo muito repentino e suspeito, como se algo invisível estivesse manipulando a situação. Ele aceitou a oferta imediatamente e partiu, deixando Clara sozinha e confusa. Com a partida súbita do namorado, Clara se apegou ainda mais a mim. Ela buscava conforto e segurança em minha presença, mas havia algo perturbador em seu comportamento. Seus olhos, antes cheios de carinho, agora mostravam uma possessividade assustadora. Ela queria saber onde eu estava a todo momento e qualquer interação minha com outras pessoas a deixava furiosa. As noites começaram a se tornar um tormento. Sonhava com sombras que me perseguiam e sussurros malignos que ecoavam em meus ouvidos. Acordava suando frio, sempre com a pulseira firme em meu pulso. Um lembrete constante do pacto que havia feito. Clara também começou a mudar. Seus comportamentos se tornaram erráticos e ela falava sozinha, rindo de maneira perturbadora. Um dia na academia, uma colega nossa, Ana, veio conversar comigo. Estávamos apenas trocando algumas palavras sobre os treinos, mas Clara viu e se enfureceu. Ela avançou sobre Ana com uma raiva que eu nunca tinha visto antes. Gritando e com os olhos cheios de ódio, Clara agrediu Ana, empurrando-a violentamente contra os equipamentos. Todos na academia ficaram em choque. Tive que intervir e separar as duas. Clara me olhava com uma mistura de loucura e possessividade. A partir daquele momento, percebi que algo estava muito errado. O amor que eu tanto desejava havia se transformado em um pesadelo. Clara, a mulher dos meus sonhos, estava se tornando uma figura assustadora. A academia, que antes era um lugar de refúgio, agora era um cenário de ansiedade constante. Minhas noites eram cheias de pesadelos. As sombras e sussurros dos meus sonhos pareciam mais reais a cada noite. Durante o dia, Clara me seguia por toda parte, seu comportamento ficando cada vez mais instável. A presença de Dona Marta parecia se estender sobre nós, uma sombra que nunca nos deixava. Enquanto isso, a competição se aproximava. Mas o peso do ritual e das mudanças em Clara começaram a afetar meu desempenho. A pulseira em meu pulso se tornava cada vez mais pesada, um símbolo do preço que eu começava a entender ser muito maior do que eu jamais poderia ter imaginado. Uma noite, depois de um pesadelo particularmente terrível, decidi que não podia mais continuar assim. Clara estava ficando cada vez mais instável, e eu sabia que precisava fazer algo antes que tudo desmoronasse completamente. Dirigi até a casa de Dona Marta, o medo crescendo em meu coração. A estrada para a casa dela parecia mais longa e mais sinistra do que nunca. Quando finalmente cheguei, a cabana estava envolta em uma escuridão opressiva. Empurrei a porta, que se abriu com um rangido sinistro. Lá dentro o silêncio era absoluto, quebrado apenas pelos meus passos hesitantes. Chamei por Dona Marta, mas só o eco de minha voz respondeu. De repente senti uma presença atrás de mim. Virei-me e vi uma figura sombria avançando. Era Dona Marta, com um sorriso sinistro no rosto. "Você finalmente entendeu o preço?" ela perguntou, sua voz soando como um eco distante. "Isso tem que parar", eu disse com a voz tremendo. "Eu não aguento mais." Dona Marta apenas sorriu. "O pacto foi feito. Não há como voltar atrás sem pagar o preço." Naquela noite, depois de sair da casa daquela bruxa, decidi focar na competição. Era a única coisa que ainda me dava sentido. Com o coração pesado e a mente perturbada, dirigi em direção ao evento. A estrada, sempre familiar, parecia agora um labirinto sombrio, cheio de curvas e sombras que pareciam se mover.
Enquanto dirigia, pensamentos sombrios invadiam minha mente. A sensação de estar sendo observado era esmagadora. De repente, uma figura sombria apareceu no meio da estrada. Tentei desviar, mas o carro saiu do controle. O som dos pneus derrapando, o vidro estilhaçando e o metal se retorcendo ecoaram no ar. O veículo capotou várias vezes e o mundo ao meu redor girou em um turbilhão de dor e medo. Tudo ficou escuro. Acordei em um hospital, a luz forte cegando meus olhos por um momento. Tentei me mover, mas não consegui. A dor era insuportável e, ao olhar para minhas pernas, soube imediatamente que algo estava terrivelmente errado. Os médicos me informaram que eu estava paraplégico. Senti um vazio se abrir dentro de mim. O preço da amarração havia sido cobrado de forma cruel e quase mortal. Foi então que percebi que Clara estava ao meu lado. Mas não era a mesma Clara que eu conhecia. Ela parecia uma sombra de si mesma, como se a entidade que havia se apossado dela tivesse consumido sua essência. Ela cuidava de mim na cama, seus olhos sempre fixos nos meus, vazios e cheios de uma tristeza infinita. Clara, a mulher dos meus sonhos, agora estava grudada a mim como uma entidade, um reflexo do pacto sombrio que eu havia feito. Seu rosto, uma vez cheio de vida, estava agora pálido e marcado pelo sofrimento. Ela perdeu sua própria vida e liberdade, tornando-se uma sombra do meu arrependimento e desespero. Enquanto ela cuidava de mim, sussurrava palavras de conforto, mas seus olhos contavam uma história de dor e sacrifício. A culpa me consumia a cada dia, a cada olhar vazio que ela me lançava. A academia, que antes era um lugar de esperança e determinação, tornou-se um cenário de minha penitência. Cada peso que levantei, cada gota de suor que derramei, agora parecia insignificante diante do fardo que eu carregava. No silêncio das noites, os pesadelos continuavam. As sombras e os sussurros maliciosos nunca me deixavam em paz. Clara estava sempre ali, uma presença constante e inquietante. A presença da bruxa parecia se estender sobre nós, uma sombra que nunca nos deixava. Arrependo-me de tudo. O desejo insaciável que me levou a buscar a amarração destruiu não apenas minha vida, mas também a vida de Clara. Determinado a corrigir o terrível erro que havia cometido, decidi que faria tudo ao meu alcance para livrar Clara da amarração. Vê-la presa a mim, transformada em uma sombra de si mesma, era insuportável. O peso da culpa e do arrependimento me impulsionava a buscar uma solução, mesmo que isso significasse sacrificar tudo que me restava. Comecei consultando todos os especialistas em ocultismo que pude encontrar. Médicos, terapeutas, líderes espirituais e até charlatões. Cada um tinha uma solução diferente, uma promessa vazia de que poderia reverter o ritual. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses. Gastei todo o meu dinheiro em consultas e tratamentos. Vendemos tudo o que tínhamos de valor. Meu carro, meus equipamentos de treino, até a casa dos meus pais. Cada tentativa de quebrar a amarração falhava miseravelmente. Clara continuava ao meu lado, cuidando de mim com aquela expressão vazia, sem vida. Suas palavras de conforto se tornavam mais e mais mecânicas, e seu olhar, um poço sem fundo de tristeza. As noites continuavam sendo preenchidas com pesadelos. Sombras e sussurros maliciosos me atormentavam, lembrando-me constantemente do pacto sombrio. Clara, embora fisicamente presente, parecia estar longe, tornando-se mais mórbida a cada dia. A entidade que a possuía parecia se alimentar do nosso sofrimento, fortalecendo-se com cada fracasso meu. Uma noite, depois de mais uma tentativa fracassada de quebrar a maldição, percebi que estava completamente exausto. Havia perdido tudo: meu dinheiro, minha saúde, minha paz de espírito. Olhei para Clara, que estava ao meu lado, segurando minha mão com um toque frio e vazio. Seus olhos, embora sem brilho, pareciam me implorar por libertação. Eu sabia que não tinha mais forças para continuar lutando,
Aceitei finalmente que este era nosso destino. O preço da amarração não podia ser desfeito. A cada dia a culpa pesava mais e mais, mas também me trouxe uma sombria aceitação. Sabia que minhas tentativas de corrigir o erro eram em vão. O que havia sido feito estava além de qualquer redenção possível. Decidi então parar de lutar contra o inevitável. Aceitei meu destino, aceitando a companhia de Clara como a punição eterna que merecia. A academia, agora um lugar distante em minhas memórias, foi substituída por um silêncio opressivo. Cada noite, ao fechar os olhos, preparava-me para os pesadelos que viriam. E cada manhã, ao acordar, olhava para a pulseira em meu pulso, lembrando-me do pacto sombrio que havia selado meu destino.